A paz do Senhor Jesus a todos, graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu venho trazer uma palavra, também uma experiência que o Senhor me concedeu, compartilhar o quão grandes coisas tem feito o nosso Deus, que é maravilhoso em todas as coisas. E nesse ponto, é sobre voto. Quando apresentamos ao Senhor, fazemos essa entrega a Deus, o Pai, e nos comprometemos a fazer uma entrega. Nesse sentido, o Senhor me deu, eu passei por uma experiência, eu fiz uma entrega para Ele de 2 anos, mas antes mesmo que os 2 anos se cumprissem, o Senhor realizou aquilo que eu pedi, mas infinitamente mais. Quando entendemos que o nosso Deus faz grandes coisas, até as pequenas coisas que pedimos, o nosso Deus, esse Deus é tão maravilhoso que faz infinitamente mais. A gente tem que entender na parte do voto, da entrega, é de cumprir, de prosseguir cumprindo aquilo que a gente coloca diante de Deus. E na palavra, a gente vai conhecer várias histórias que falam a respeito disso. Das pessoas que fizeram um voto de apresentar algo diante de Deus e pedir Deus ajuda. Temos Davi, temos ali Sansão, os pais de Sansão se comprometem a não cortar o cabelo de Sansão. Teve também a Ana não podia ter filhos. Então, nesse quesito, antes de contar a minha experiência que o Senhor me concedeu, eu gostaria de levar em certas questões dentro da palavra. Começar com Jó 31, do versículo 1 ao versículo 2, diz assim, essa é na versão de 2000, nova tradução, que diz assim, eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Então, nessa passagem, Jó descreve que ele colocou algo diante de Deus, que ele se comprometeu que os olhos dele nunca cobiçaria uma virgem. E ali ele fala, se eu tivesse quebrado, como o Todo-Poderoso me abençoaria, me recompensaria pelaquela entrega que eu estaria fazendo. Se encontra lá em Números 30, eu vou ler apenas o versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Versículo 15, porém, se de todo luz anular, depois que ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Então, nesses 2 capítulos, fala sobre o quê? Quando a gente faz um voto ao Senhor, a gente tem que velar em cumprir tudo aquilo que saiu da nossa boca. A gente pode esquecer, mas Deus não esquece. Em algum momento a gente pode não lembrar, mas Deus ouve, e anota todas as palavras. Então, quando fazemos um voto diante de Deus, o Senhor está escutando. O Senhor ouve, nosso Deus é maravilhoso, Ele ouve todas as coisas. Então, ali fala, tudo quanto falares, você tem que cumprir com aquilo. E no versículo 15, retrata sobre quando não cumprimos aquilo que colocamos diante do Senhor, vem uma certa iniquidade sobre nós. Em Deuteronômios 23, versículo 1, diz o seguinte, quando votares algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porquanto o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então, se você colocar algo diante de Deus e não cumpre, você está pecando contra o nosso Deus. E ali, nosso Deus é tão maravilhoso, porque nosso Deus, quando Ele nos abençoa, não nos abençoa pela metade, Ele nos abençoa grandiosamente, Ele faz maravilhas, Não sei o que você procura hoje, se é um milagre, se é uma cura,
né? Às vezes uma doença que você tem, o nosso Deus faz infinitamente mais do que você pode pedir. Às vezes você vai pedir algo e a palavra para você é: peça mais, porque o nosso Deus faz infinitamente mais. Ele realiza milagres. Ele realiza milagres, Ele vai realizar também um milagre na sua vida. Mas é a partir de quando entregamos, né, nos entregamos a Ele por completo. Por quê? Porque o nosso Deus, quando Ele abençoa, foi a palavra que eu disse, Ele não nos abençoa pela metade, Ele não faz algo pouco, Ele faz coisas grandiosas. Então é uma entrega por completo que fazemos diante dEle. Eu ainda estava ali afastado dos caminhos do Senhor, muitos vícios, dentre eles, né, vídeos onde retratava, né, conteúdo adulto, né, preso em meio àquilo, em vários outros aspectos. E aqui era as piores coisas: pensamentos de suicídio, de morte, né, às vezes um pouco de depressão. Então, muitos pensamentos errados e contextos errados que tinha na minha mente, né, que ali já estava me conduzindo a pensar que a única saída era a morte. Então, não sei se você está vendo, se você está passando por uma depressão, se está sentindo aflito, mas eu te digo, não desista, o Senhor é contigo. Jesus te ama tanto que Ele se entregou por completo na cruz do Calvário para salvar a sua vida, para que você fosse livre, seu espírito fosse livre para adorar o Pai, a Deus, que você tivesse uma nova vida em Cristo, uma vida onde você fizesse as coisas certas e o Pai sempre estará, né, com você, o Espírito do Senhor sempre estará com você, te guardando, né, te ensinando, te direcionando. Então eu digo, se você está passando por algum conflito, né, interior, seja raiva, seja mágoa, seja tristeza, onde você vê só o caminho de morte, mas eu te digo, o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele tem vida para você, e vida com abundância, assim como está na palavra, né? E aqui em mim veio isso. Eu estava com muitos pensamentos errados, e ali pensamentos de morte, mas ali como minha última saída, minha última esperança, eu me agarrei a isso, né, que me foi apresentado sobre fazer um voto ao Senhor. E ali eu fiz um voto ao Senhor de 2 anos, onde eu me abdicava de alimentos dos quais eu gostava muito, né? Dentre eles ali eu vou pegar como, por exemplo, açaí, né? A gente sempre comprando muito açaí aqui em casa e tal, mas eu coloquei vários alimentos, eu coloquei diante de Deus, ali mesmo fora dos caminhos do Senhor, eu ainda não havia aceitado Jesus, mas eu levei diante de Deus esse voto, né, de 2 anos, abdicando de vários alimentos dos quais eu gostava muito. Então, quando você fizer um voto diante de Deus, coloca coisas que pesem, dos quais você gosta, mas que você está se abdicando, pois você sabe que essa última saída. E ali eu coloquei diante do Senhor muitas coisas das quais eu gostava, né, de alimentar, ali vários alimentos, dentre eles açaí, né? E naquele voto dos 2 anos, eu pedi ao Senhor, peço que possa limpar, né, a minha mente de todos esses pensamentos errados, de todos esses contextos errados que vem na minha mente, todas essas vozes, né, que às vezes eu estava escutando ali, que estavam me direcionando num caminho errado, num caminho mau, que não me deixava ver as coisas certas, fazer, né, as coisas certas. Então, naquele momento eu levei diante do Senhor em oração, apresentando, né, o voto diante dele dos 2 anos. E como eu disse, o Senhor é tão maravilhoso que antes mesmo desses 2 anos se cumprirem, né, ainda todo esse processo dos 2 anos, mas Ele realizou infinitamente mais do que eu poderia imaginar, porque ali mais ou menos uns 8 meses, né, 8 meses e uns 20 dias, 21 dias, né, o Senhor me alcançou, fui conhecendo a Jesus, aceitei a Jesus, e infinitamente mais do que eu pedi, que era a mente limpa, a mente sã, né? O Senhor me libertou de tudo aquilo que antes eu havia, né, estado nesse período antes de completar 2 anos,
sabe, me dando, transformando a minha mente a cada dia, me libertando, né, de todas as amarras, onde eu, né, aceitei Jesus, desci as águas, né, e nesse processo, né, o Senhor fez infinitamente mais, porque eu pedi uma mente limpa. O Senhor me deu uma nova vida, me deu esperança de coisas das quais eu nem achei que seria mais capaz de fazer, mas na palavra diz que eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Jesus me dá força para ir, para continuar, coisas das quais eu poderia estar ali desistindo, mas o Senhor nos dá força a perseverar. O Senhor lá em Josué diz: seja forte e corajoso, pois eu sou contigo, né? Então eu digo a você, seja forte e corajoso, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa te dar força hoje, em nome do Senhor Jesus. E nesse período, né, tem situações, como por exemplo, eu disse o açaí, aqui em casa o pessoal não deixou de comprar, não deixou de me oferecer e falar: toma um pouco, né? Jesus não importa, você pode tomar, mas eu sei aquilo que eu tinha colocado diante de Deus. O que está escrito na palavra é que eu liguei a minha alma com aquele voto, aquela confissão diante de Deus. Então, como ficaria, depois do Senhor ter me honrado tanto, eu quebrar esse voto diante dele, de quebrar aquilo que eu elevei a ele e ele me abençoou tão grandiosamente que ele me deu uma nova vida em Cristo, sabe? Além de me libertar, ele trouxe um amor, sabe, a felicidade de me sentir completo, de colocar o Espírito dele habitar dentro de mim, para me ensinar tantas coisas, me ensinar a palavra, me capacitar, né? Então, a graça e a misericórdia do Senhor que nos alcança todo dia, sabe? Então, para encerrar, eu gostaria de deixar o Salmo 40, porque descreve muito isso que eu passei, porque no Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, isso retrata de que forma eu esperei com paciência no Senhor, eu apresentei a Ele este voto, esperei com paciência, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, o meu pedido de socorro, tirou-me, né, daquele lago horrível do pecado que eu me encontrava, me tirou daquela situação horrível, né, com grande e forte mão. Então, não importa a situação que você está, não importa qual contexto, né, o mais profundo do lamaçal, o mais profundo, né, desse abismo, mas o Senhor te resgata com grande e forte mão. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, né? E aqui continuando, né? Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, né? Então antes havia muitas músicas que eu cantava do mundo, muitas canções, mas me traziam muita de tristeza, muito desânimo, mas o Senhor colocou um novo hino na minha boca, um cântico de louvor, onde eu adoro, onde me veio uma alegria, um amor, um abraço do Senhor na minha vida, né? Colocou um novo cântico de vitória, de felicidade, um novo cântico onde eu adoro Ele, em espírito e em verdade. No final aqui do versículo 4 diz: bem-aventurado o homem, né? A moça também, que coloca no Senhor a confiança. Então, apresenta diante do Senhor e confia nele, pois Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais do que você espera. Esse Deus, nosso Deus é maravilhoso, então confia nele, coloca a esperança, mas aqui
Aqui, né, no versículo 1 diz: esperei com paciência, pois ele ouviu. Não importa como você faz, é elevar a ele o pedido de socorro, é invocar o nome dele e falar: Senhor, me ajuda neste momento, pois ele vai ouvir o seu grito de socorro, o seu clamor, a sua oração. Mas também, como eu disse, se passou dentro do período, né, que eu fiz o voto, né, uns 8 meses, então eu coloquei ele 2 anos, né, do voto. O Senhor me atendeu antes, Ele pode atender depois que você fizer o voto, antes, no primeiro dia, mas sempre a entendermos que Deus, né, a vontade dEle. Então, a gente pode fazer um voto diante dEle que Ele responde hoje, ou não, né? Pode ser no final, mas é a gente esperar com paciência no Senhor, falar: Senhor, esperarei com paciência, né? Colocar em nosso coração, esperar, pois Ele vai escutar você. Amém? Você recebe essa palavra. Se essa palavra falou com você, te ajudou de alguma forma, pois eu creio que o Espírito Santo que te direcionou. Amém? E se essa palavra falou, glorifique, né? Se você sentir no coração, glorifique o Senhor, pois Ele te ama, né? Ele quer estar falando, né? Direcionando a falar com você, né? Se sentir no coração também, deixar o like, se inscrever. Amém? O Senhor esteja contigo a cada dia. Amém?